Março de 1995. Porto Rico. O ar estava pesado. Quem viveu aquela época em Canóvanas lembra de duas coisas antes do pânico começar. Primeiro, o calor opressivo. E segundo, o cheiro. Não era cheiro de animal morto. As testemunhas diziam que o ar cheirava a enxofre, cobre, eletricidade estática, como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma energia doente. Você conhece o nome? A cultura pop transformou isso em piada. Você pensa em camisetas engraçadas, filmes B e memes de internet, mas antes da piada, houve o sangue. Neste vídeo, nós vamos apagar as risadas, vamos voltar para quando o medo era físico. Vamos reabrir os arquivos que mostram que por 2 anos o mundo foi assombrado por algo que a biologia não consegue explicar. Algo que estava em todos os jornais, em todas as TVs e que depois desapareceu. Esta é a verdadeira história e ela não tem graça nenhuma. É difícil explicar para quem nasceu depois dos anos 2000 o que foi aquilo. Não foi uma lenda urbana local que ficou num fórum da internet. Foi uma histeria global televisionada ao vivo, do dia para a noite. Não se falava em outra coisa, do show da Cristina em Miami, aos domingos do Gugu no Brasil. A criatura estava em todas as salas de estar. Jornais sérios, como o The New York Times e a CNN, foram forçados a cobrir o assunto. Por quê? Porque a quantidade de animais mortos era impossível de ignorar. Não eram 10 ou 20, era 1000. De Porto Rico ao México, do Dial ao interior de São Paulo. A mídia vendeu o pânico, sim. Eles lucraram com o medo, mas eles não inventaram os corpos. Os repórteres chegavam nas fazendas e encontravam os fazendeiros armados, chorando, olhando para criações inteiras dizimadas em uma única noite. As câmeras de TV mostravam o que a ciência tentava esconder: a precisão cirúrgica da morte. Para entender o que eles esconderam, precisamos olhar para a primeira descrição. Esqueça o coiote sarnento. O paciente zero foi visto por Madeleine Tolentino em Canóvanas. O que ela descreveu desafiava as leis da natureza. Não era um cão, era bípede. Andava em 2 pernas. Tinha braços finos com garras de 3 dedos que iam até os joelhos. Mas o detalhe que a aterrorizava não eram as garras. E rama as costas, uma fileira de espinhos ou penas ósseas que desciam da cabeça ao cóccix. Testemunhas juravam que esses espinhos vibravam e mudavam de cor quando a criatura ia atacar, como um camaleão biônico. E os olhos vermelhos, ovais, gigantescos, sem pupilas. Olhos feitos para ver no escuro absoluto. Quando os veterinários analisaram as vítimas, o padrão era sempre o mesmo: 2 furos no pescoço, diâmetro perfeito. E o detalhe mais impossível, Nenem Sangue Wushan estava seco. O corpo estava seco. Não havia marcas de luta. O animal não se defendia. Era como se tivessem sido hipnotizados antes da extração. Por que Porto Rico? Por que 1995? Se você traçar um mapa dos primeiros ataques, eles formam um círculo perfeito ao redor da floresta de El Ranque, uma área sob jurisdição federal dos Estados Unidos. Semanas antes das primeiras mortes, moradores relataram movimentação militar atípica, helicópteros sem luzes, bloqueios de estrada. A teoria que circula nos submundos da ufologia é que o chupacabra não é um animal, é uma arma. O projeto
Abby, um experimento genético criado em laboratório, uma quimera. Pense nisso: visão noturna, pele camuflada, silêncio absoluto, capacidade de extrair fluidos sem deixar rastro. Isso soa como evolução natural ou soa como um drone biológico? A teoria diz que houve uma falha de contenção em 95. A coisa escapou. E a selva foi o esconderijo perfeito. Em 1996 e 97, o pesadelo desceu para o sul. O Brasil se tornou o novo epicentro. Logo após o incidente de Varginha, o interior de São Paulo e Minas Gerais começou a registrar ataques, mas aqui a criatura parecia mais agressiva. Há um relato do interior do Paraná que nunca foi ao ar na TV. Um fazendeiro ouviu seus cães, fila brasileiros enormes, menos chorando, não latindo. Chorando, ele saiu com a espingarda. A noite estava muda. Os grilos pararam. Ele viu a criatura agachada sobre uma ovelha. Quando ela levantou e olhou para ele não sentiu medo. Ele sentiu náusea, tontura, paralisia. Ele descreveu uma pressão na cabeça, como se o cérebro estivesse sendo espremido. A criatura saltou uma cerca de 2,5 metros sem pegar impulso. No dia seguinte, 15 ovelhas mortas, secas, e um cheiro de enxofre que demorou 3 dias para sair da propriedade. E então, nos anos 2000, o governo e a mídia executaram a jogada perfeita. Avistamentos de coiotes com sarna no Texas começaram a aparecer. Animais doentes, sem pelo. A mídia apontou as câmeras para esses cachorros moribundos e disse: "Aí está o seu chupacabra. É só um cachorro doente." Foi genial e foi mentira. Eles pegaram o nome do monstro e colaram num animal comum para ridicularizar as testemunhas. Um coiote com sarna não tem espinhos nas costas, não tem olhos vermelhos brilhantes e, com certeza, não sabe fazer cirurgias a laser no pescoço de vacas. Eles trocaram a narrativa. Eles fizeram você acreditar que o predador alfa era apenas um vira-lata com coceira. E o mundo aceitou, porque a verdade era assustadora demais. Hoje, os jornais não falam mais nisso. Os ataques são classificados como cães selvagens ou onças. Mas a natureza não muda seu modus operandi. Cães rasgam, o chupacabra perfura e os fazendeiros continuam encontrando corpos secos. Talvez eles tenham morrido. Talvez tenham voltado para os laboratórios de onde saíram, ou talvez eles tenham aprendido a se esconder melhor. A fome não acaba. Ela apenas espera a poeira baixar. Na próxima vez que você estiver numa estrada rural, longe da cidade, e sentir aquele cheiro metálico de enxofre, não pare o carro para checar o motor. Acelere. Porque se você olhar pelo retrovisor, pode ver aqueles olhos vermelhos te observando da escuridão. E eles lembram de nós. Eu sou o narrador. Se você tem coragem, inscreva-se no canal e me diga nos comentários o que você faria se visse a criatura. Você acredita no chupacabra? Me diz nos comentários.